pessoal, tudo bem? Bom dia. Venho, então, trazer para vocês a nossa segunda aula de Direito Processual do Trabalho. Nessa aula, considerando que na aula anterior nós trouxemos os aspectos gerais, noções gerais do processo do trabalho, agora, efetivamente, eu inicio, digamos, o primeiro passo da caminhada dentro do processo do trabalho. Então, tomem como a primeira aula como um padrão, um aspecto geral da disciplina, para que vocês possam se situar. Na pesquisa prévia que eu fiz com vocês, através do formulário que está disponível lá na primeira aula, inclusive reforço, os que não fizeram, peço que respondam lá, porque lá serão as informações que eu vou levar em consideração para levar o semestre inteiro. Então, por exemplo, tem dicas bem legais lá sobre tentar trabalhar o processo do trabalho, sobre a perspectiva de concurso e OAB. Vou fazer isso, achei bem interessante a proposta, para que vocês tenham um aproveitamento da disciplina, não só a absorção de conhecimento jurídico, mas também um pouco de feeling para que o aproveitamento dessa disciplina seja bom para outras coisas também, como a OAB, concursos, e até para a vida pessoal de vocês, porque muitos de vocês trabalham, pretendem trabalhar, têm amigos que trabalham, e certamente gostariam de saber quais são seus direitos, quais são seus deveres, né? A nossa aula de hoje, então, portanto, ela fala sobre os princípios peculiares do processo do trabalho. O que são os princípios peculiares do processo do trabalho? E por que eles se chamam peculiares? Basicamente, porque nós temos como base, dentro do processo do trabalho, uma série de princípios que não são somente deles. Nós temos também os princípios que são do direito civil e de outras searas que também convergem com o direito do trabalho. Os princípios que eu vou trazer para vocês, muito embora alguns também repliquem em outras searas, eles são peculiares do trabalho porque são essenciais ao seu desenvolvimento, tá? Então, muito embora, como eu comentei para vocês, eles sejam sujeitos a muitos princípios, não só do processo civil, mas dos princípios constitucionais do processo também, nós temos esses 9, são 9 no total que eu trago para vocês, e vou trazer inicialmente todos como nome e depois eu especifico um a um, tá? O primeiro, então, é o princípio do protecionismo temperado do trabalhador. O segundo, o princípio da informalidade, princípio da conciliação, celeridade, simplicidade, oralidade, princípio da majoração dos poderes do juiz do trabalho na direção do processo, princípio da subsidiariedade e o princípio da função social do processo do trabalho. Já antes de avançar, trago para vocês o seguinte: tão logo eu disponibilize essa aula, eu vou disponibilizar um resumo do que eu estou dizendo. Então, não se preocupem em anotar. Vocês podem, inclusive, acessar o material que está lá para acompanhar a aula, e tudo que eu disser vai estar lá. Não é necessário que vocês se preocupem com anotações, basta que vocês prestem atenção na minha fala. Indo para o primeiro princípio, que é o princípio do protecionismo temperado ao trabalhador, eu trago para vocês o seguinte: o próprio nome, alguns deles são bem intuitivos, como esse, princípio do protecionismo temperado ao trabalhador. Em tese, ele trabalha dentro de uma perspectiva de um princípio que visa proteger o trabalhador, mas de uma maneira temperada, ou seja, moderada, porque o juiz, ele precisa ter uma imparcialidade dentro do processo, mas ele já regimentalmente tem o condão, o intuito de auxiliar o empregado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que o princípio do protecionismo temperado ao trabalhador é considerado o pilar de sustentação das normas processuais trabalhistas. Porque pensem em vocês, por que a Justiça do Trabalho foi criada? Ela foi criada para proteger uma parte da população que era desassistida. Até retomando um pouco da parte histórica, né? Quem foi o grande patrono da Justiça do Trabalho, ou melhor, dos direitos trabalhistas, foi Getúlio Vargas. Foi o primeiro presidente do Brasil que começou a trabalhar sobre essa perspectiva no intuito de trazer garantias normativas jurídicas que trouxessem garantias aos trabalhadores. O princípio do protecionismo temperado ao trabalhador, ele é equiparado ao princípio da compensação de desigualdades ou da isonomia, levando em consideração a hipossuficiência econômica do empregado. Então, basicamente, ele leva em consideração que a empresa possui um poder maior, não só poder hierárquico, mas poder aquisitivo em relação ao empregado. Portanto, tradicionalmente, a gente vai visualizar, num lado,
uma pessoa e, no outro lado, uma organização de uma empresa que tem muito mais condições de buscar uma assessoria jurídica de qualidade, de buscar documentos e se organizar juridicamente para que possa litigar dentro de um processo trabalhista. Então, o intuito desse princípio é já trazer desde seu início ideias que possam equilibrar essa relação dentro do processo, tá? Pontos extremamente importantes desse princípio que é um princípio que possui um resguardo constitucional, garantido pelo artigo 5º caput, inciso 35 da Constituição Federal, e também a relação da imparcialidade do juiz, que a gente não pode afastar, né? E, muito embora todo esse princípio caminhe nesse sentido, o juiz tem que estar ciente disso, mas isso não significa numa presunção de culpabilidade da empresa, por exemplo. É necessário avaliar os fatos como eles estão sendo apresentados. Trago como um exemplo para vocês aquilo que eu trouxe na primeira aula também, de que a ausência de um ou outro na audiência inaugural, na audiência una. Eu trago isso para vocês pelo seguinte: se o reclamante, ou seja, o autor, o empregado, ele entra com uma ação e falta essa audiência, a consequência é o arquivamento dos autos. Se a empresa falta, a consequência é a revelia e a confissão ficta, que significa que ele confessa a parte fática. Então, isso é um clássico exemplo, logo no início do processo, que mostra que esse princípio do protecionismo temperado ao trabalhador ele é utilizado em diversos pontos para poder equilibrar a relação contratual, porque ficaria, digamos que, ocasionaria uma vantagem exagerada à empresa se, eventualmente, o reclamante, numa eventualidade, não pôde participar da audiência una, da audiência inaugural, ele viesse a confessar, ter a revelia e confissão ficta das alegações do reclamado, né? Seria realmente algo que deixaria a parte do trabalhador ainda mais em desvantagem. O segundo princípio é o princípio da informalidade. O que significa o princípio da informalidade? Significa que o processo do trabalho, ele tem, em tese, um procedimento mais ágil, mais simples do que o procedimento comum. Ele é menos burocrático. De fato, ele é. Ao longo dos anos, a modernização do processo, muito embora o padrão de modernização é para que as coisas andem ainda melhor, ele acabou quebrando um pouco dessa informalidade, porque tem muito procedimento dentro do âmbito do processo eletrônico da Justiça do Trabalho, que cria uma morosidade. Posso dizer isso com segurança para vocês, porque dependendo do sistema, do dia, da instabilidade, eu imprimir uma petição e levar até a Justiça do Trabalho é muito mais rápido do que eu estar separando o PDF, condensando o arquivo, porque tem limite de tamanho, do que às vezes até gravar um CD dentro do escritório, botar no envelope e protocolar dentro do processo, como era antigamente. Então, o princípio da informalidade ainda é algo atual, válido, mas a gente sabe que ele vem sendo testado, digamos assim, com a inserção tecnológica, que muitas vezes vem para auxiliar, mas acaba atrapalhando também, né? Em relação também dentro do princípio da informalidade, ele tem uma linguagem um pouco mais acessível ao cidadão, que não tem conhecimento jurídico, e os atos jurídicos, as práticas que são feitas dentro do processo, eles são bem mais objetivas e bem mais simples. Como exemplo, eu trago para vocês a petição inicial e a contestação, elas podem ser verbais, por exemplo, o que não é permitido na justiça comum. O resguardo dessa informação está no 840 e 846 da CLT, que permite que a gente conteste e entre com a ação de maneira verbal, que daí entra naquele aspecto, por isso a importância de vocês assistirem a aula anterior para essa, aquele aspecto que eu trouxe se a pessoa não retorna para reduzir a termo, ocorre a perempção e tal. Existe a normativa para a petição inicial de formato verbal, mas existem normativas que precisam ser seguidas pelo empregado. O comparecimento das testemunhas independentemente de intimação é algo também que está normatizado dentro da CLT, no 824, e também o recurso por petição simples, que eu trago como exemplo para vocês, que nós sabemos que na Justiça Comum, os processos recursais, eles são bastante
existe um aparato muito grande por fora, do preparo, organização, enfim, e dentro da Justiça do Trabalho, os recursos eles são bem mais simples, com bem menos formalidades a serem seguidas. Nós temos o terceiro princípio, o princípio da conciliação. O princípio da conciliação, ele tem como condão, inicialmente, trazer um aspecto que desde o princípio, desde a criação da Justiça do Trabalho, se tem, que a Justiça do Trabalho se iniciou para ser conhecida como a Justiça da Conciliação. De fato, eles realmente tentam muito. A conciliação é algo que é esgotável dentro da Justiça do Trabalho. Inclusive, eu me recordo que para a turma de vocês lá no terceiro semestre, quando eu substituí a Cris, eu comentei sobre a inserção do Sejusc dentro da Justiça do Trabalho aqui em Santa Maria, onde eles encaminharam um processo que já estava com a sentença, não havia transitado e julgado ainda, mas a sentença já havia sido publicada, e eu fazia parte, representava o empregado no processo. Nós, como processo, a maioria dos pedidos deferidos, o que nós esperávamos deu certo, e o juiz encaminhou para a mediação. E daí lá nós tivemos que, enfim, uma parte não compareceu, o outro compareceu somente o advogado, enfim, causou uma série de complicações no final do processo, a parte estava muito mais preocupada na execução daquela sentença do que efetivamente na conciliação, mas ainda assim o juiz ordenou aquilo como última ratio para ver se, mesmo condenada, a empresa não se disponibilizaria a realizar um pagamento, mesmo que de forma parcelada. Então ele faz aquela última tentativa, né? Essas informações do princípio da conciliação, ela tem um respaldo no artigo 764 da CLT, onde indica que essas discussões, todas as discussões que chegarem à Justiça do Trabalho, elas deverão estar sujeitas à conciliação. E essa conciliação não é basicamente, e daí isso muda bastante da Justiça Comum. Provavelmente alguns de vocês já devem ter participado de alguma audiência conciliatória lá na Justiça Estadual, no GEC, enfim. Você sabe como é uma audiência de conciliação. Primeiro, não é o juiz, é um conciliador. O conciliador chega lá e pergunta, doutores, tem acordo? E daí o autor diz, estamos dispostos a receber uma proposta. E a parte ré diz, não estamos dispostos a oferecer acordo. E encerra a audiência de conciliação. Quando muito, ela dura 3 minutos. Não é à toa que, se tu for analisar a pauta dentro da audiência de conciliatória, do GEC, eles marcam de 5 em 5 minutos. Porque a regra é que não seja efetivo. E também não há nenhum esforço da parte que está ali representando o Estado para aquilo. Na Justiça do Trabalho é diferente. Existe um dever regimental de que o juiz ele deve se esforçar para que a conciliação ocorra. E posso dizer para vocês com garantia, na nossa região, Santa Maria, os juízes aqui de Santa Maria, todos eles insistem constantemente, por diversas vezes, na mesma audiência, para que a conciliação ocorra. Conforme ele vai tomando propriedade das informações, propriedade dos fatos, ele vai percebendo quem está mais certo, quem está mais errado, pedido exagerado, isso ou aquilo, ele começa até a sugerir, né, que foge um pouco do princípio da mediação, não pode ter a sugestão, mas ele sugere, e acaba trazendo, olha, me parece que isso é razoável. Quem sabe a empresa não paga 10 mil reais. Está sendo pedido 15, mas quem sabe você não paga 10 mil reais. Por diversas vezes, eu já vi o juiz sugerir, inclusive, o valor a ser ofertado. Obviamente que uma sugestão do juiz é muito importante, né? A gente acaba... Isso não quer dizer que ele vai fazer nenhum juízo de valor, mas isso subjetivamente induz a um pensamento de que a empresa provavelmente vai ser condenada caso ela não aceite um acordo, e aí por diante, né? Então, de fato, esse dever regimental de evitar esforços para que a conciliação ocorra é realizado de uma maneira muito brilhante, na minha percepção, pelos juízes. E a CLT também, ela determina, pelo menos, que a tentativa conciliatória ocorra em 2 momentos, tá? Antes do recebimento da defesa, ou seja, antes do protocolo da contestação, precisa ser analisado se, de fato, se existe a possibilidade de acordo, e passado todos os atos processuais, logo após as razões finais, também é necessário fazer mais uma vez a tentativa de conciliação.
Isso está mencionado expressamente na CLT, no artigo 846 e o 850 da CLT. O 846 fala sobre a tentativa de conciliação antes do recebimento da defesa e o 850 após as razões finais, tá? Isso é tão importante e tão forte na Justiça do Trabalho que a não observância dessas tentativas conciliatórias, elas poderão ocasionar, inclusive, na nulidade do processo, tá? Há quem diga que a nulidade é absoluta, daí é uma percepção um pouco diferente de autor para autor. Até eu conferi uns 3 autores antes de pontuar isso para vocês. O termo absoluto, ele acaba sendo interpretativo, seria absoluto para todos os casos ou para todo o processo, né? Me parece que a posição mais razoável é a do Mauro Schiavi, que é o que eu tenho como base principal, como um dos mais clássicos do direito do trabalho, que ele trata que essa questão absoluta ela está vinculada muito mais aos atos processuais, ou seja, a não observância das tentativas conciliatórias, elas prejudicam a instrução processual trabalhista do que se propõe a legislação. Então, todos os atos ali, por absoluto, devem ser anulados e o processo ser reiniciado do zero, caso as tentativas de conciliação não ocorram. E por que ele observa sobre essa perspectiva? Porque a mera tentativa de conciliação, por exemplo, após as razões finais, ela previamente precisa ser analisada se houve realmente se esse fato efetivamente gerou prejuízo às partes. Então, ela não é absoluta sobre o ponto de vista de se o juiz não ofertou a possibilidade de conciliação depois das razões finais, o processo inteiro é nulo. Não. A gente vai precisar analisar primeiro se houve efetivamente um prejuízo às partes. Se houve prejuízo às partes, por absoluto, o processo é anulado. É anulado todos os atos processuais decorrentes daquele processo. Mas antes disso, a gente precisa analisar se realmente aquele fato ele foi prejudicial ou não. Então, é nesse ponto. Muitos autores trazem que a mera existência, a mera não observância da tentativa conciliatória em uma dessas situações, ela vai gerar automaticamente por absoluto todo, ou seja, todo o processo que acontecer, isso aí o juiz esqueceu, ou não quis fazer, enfim, isso vai gerar anulação do processo. Não é por aí. É necessário analisar quais são os efeitos que isso gerou, se de fato isso é algo que prejudicou as partes, e se prejudicou, sim, daí todo o processo vai ter que ser anulado. Também trago isso já com essa divergência, né, porque certamente, se algum de vocês quiser ir um pouco mais a fundo na área, vai encontrar informações de todas as formas, e obviamente a gente precisa trazer um posicionamento. O posicionamento que eu trago me parece ser o mais razoável. E não me parece razoável que, por absoluto, a gente anule todo um ato processual, pode ter durado 2, 3 anos de processo, e pela mera tentativa, ausência de tentativa ao final, todos os atos sejam desconsiderados, né? Porque, às vezes, eu confesso para vocês, como eu disse naquele exemplo anterior, às vezes realmente não há muito interesse em fazer, não se quer tentar a conciliação, porque a parte contrária foi totalmente intransigente ao longo de todo o processo. Então, o juiz pode ter percebido isso, eu não vou tentar de novo, enfim, a empresa já se demonstrou bastante compreendida de que eles têm razão, então, beleza, não vou tentar novamente. Sobre essa perspectiva, tá? O quarto princípio é o princípio da celeridade. Bem objetivamente, o princípio da celeridade, ele não é exclusivo do processo de trabalho, ele tem no procedimento comum também, no processo de ordem comum, e, basicamente, ele visualiza que nós precisamos, que todo procedimento trabalhista precisa ser ágil o suficiente para que atendam os objetivos das partes de uma maneira rápida, em especial porque a gente trata de matéria alimentar, de natureza alimentar. Vocês sabem, para quem vocês estão fazendo processo civil também, da importância que é o salário, né? É uma verba impenhorável, e tem natureza alimentar. As pessoas que ganham salário, ganham e utilizam o salário para a sua própria subsistência. Então, não poderia ser diferente dentro da Justiça do Trabalho, né? Tem diversos exemplos, assim, que tratam e que mostram que o princípio da celeridade ele é muito levado em consideração. Por exemplo, é o pagamento das verbas incontroversas na audiência inicial, sob pena de multa.
ou seja, dentro de uma relação de contrato, uma relação de trabalho que está sendo discutida entre empregado e empregador, obviamente há muitos pontos que vão ser discutidos. Se foi um acidente de trabalho, se houve uma rescisão indireta, se houve falha do empregador no pagamento dos salários atrasados, ou não pagou férias, ou pagou férias atrasadas, enfim. Tudo isso é discutível, vai ser discutido ao longo de todo o processo. Mas digamos que essa pessoa tenha sido demitida, tão logo essa lide iniciou dentro da Justiça do Trabalho. Se ela foi demitida pela empresa, ela tem que receber a rescisão dela. A rescisão dela é uma verba controversa. Então, não tem por que o empregado aguardar todo o processo para receber uma verba que ela deveria ter recebido quando foi demitido. Então, todos esses subterfúgios são justamente para poder abraçar o princípio da celeridade e proporcionar um andar mais razoável para o processo. O quinto processo, o quinto princípio, é o princípio da simplicidade. Como eu já trouxe lá no princípio, o processo do trabalho, ele é um processo mais simples e menos burocrático que o processo civil. De longe, quando a gente analisa, inclusive, tipos de peça, né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, para a OAB, optam na segunda fase de direito de trabalho sem nunca terem tido oportunidade de trabalhar na área, de estagiar na área, porque sabem que existem alguns procedimentos que são bem mais simples. Os recursos, eles têm algumas peculiaridades, assim, que podem dar uma complicada na compreensão, mas na prática as pessoas optam porque dentro da primeira instância, realmente, as ações são bem objetivas, bem simples, com poucos requisitos formais, assim. Vamos lá, então, o princípio da simplicidade é esse, e ele tem como objetivo, basicamente, assegurar a rapidez, a celeridade, a economia do processo e a eficiência das decisões. Eficiência das decisões sobre o princípio, sobre a compreensão de que eu preciso da decisão num período de tempo rápido, para que eu não perca o objetivo daquela ação, o objetivo daquela decisão, né? Porque, enfim, tem direitos que nós buscamos judicialmente, que se não atendidos num determinado tempo, eles perdem seu efeito, né? Mesmo que tu consiga a obtenção daquele direito num determinado momento, se passou muito tempo, daqui a pouco aquilo já não faz muito sentido para ti. Então, a simplicidade, ela tem o condão também de auxiliar na celeridade, economia e eficiência das decisões, para que as coisas andem de uma maneira rápida e simples dentro do processo de trabalho. Como sexto princípio, nós temos o princípio da oralidade. O processo de trabalho, ele é essencialmente um procedimento oral. E por que eu trago isso? Porque são diversos os atos que são praticados de maneira oral dentro do processo do trabalho. E a oralidade dentro do processo de trabalho, ela é muito levada em consideração pelo juiz, o que é trazido para dentro da sala de audiência, né? Inclusive, não é tradicionalmente encontrado nas doutrinas, mas, inclusive, até uma pessoa que não tem muita compreensão do direito do trabalho sabe que no direito do trabalho a testemunha é a rainha das provas. Tem aquela tradicional fala que as pessoas comentam. E essa percepção inicial de que as testemunhas são a testemunha é a rainha das provas na justiça do trabalho é justamente com base no princípio da oralidade. O juiz realmente vai levar muito em consideração o testemunho, a fala, o depoimento das partes, e isso realmente é bem importante para que o julgamento se dê de uma maneira justa. Dentro do princípio da oralidade, se acentua os seguintes pontos: a primazia da palavra, concentração dos atos processuais em audiência, maior interatividade entre juiz e partes, irrecorribilidade das decisões interlocutórias e identidade física do juiz, tá? Vou trazer aqui para vocês a partir da identidade física do juiz, que daqui a pouco é o que vocês precisam mais compreender, vão precisar de uma explicação melhor para compreender o que quer dizer, tá? Então, dentro do princípio da oralidade, ele se subdivide em diversos outros pontos, tá? É um conjunto de regras que são destinadas a simplificar esse princípio. Basicamente, o princípio da oralidade, ele tem como ideia priorizar a palavra falada e concentrar os atos processuais nela, e inclusive em detrimento da palavra escrita.
quando for necessário, optar por uma ou por outra, tá? A identidade física do juiz, ela significa que a gente exige que o juiz esteja mais presente ao processo e o juiz que instruir o processo é aquele que deve julgá-lo. Pensa, tá, mas isso é básico. Não, pior que não é. Pior que não é básico porque, tradicionalmente, dentro da justiça tradicional, na justiça estadual, para quem já estagiou na época, já estagiou, teve alguma experiência, sabe, a gente pode distribuir uma ação e ela cai lá na segunda vara civil. É recebida por um juiz despachado negando ou autorizando a liminar solicitada, por exemplo. Daí o que acontece? O processo começa a andar, tem audiência de conciliação. Quem é que faz audiência de conciliação? É um mediador do Sejusc. Beleza, saímos da mediação, recebe os atos processuais, contestação, réplica, audiência de instrução. Chegou na audiência de instrução, é o juiz que tem que estar lá. Mas daí o juiz foi substituído, ele está de férias, daí já entra outro. E, enfim, posso dizer com tranquilidade para vocês que dentro de um processo comum, dentro da justiça estadual, é comum a intervenção de 2 ou 3 juízes ao longo de todo o processo. Então, é muito comum que um juiz que julgue o teu caso não foi aquele que fez a audiência. Então, isso, obviamente, prejudica a instrução, prejudica a compreensão geral, porque o que está decidido não foi aquele que tomou conhecimento pessoalmente dos fatos narrados, por exemplo, na audiência instrutória, onde a gente colhe testemunhas, recolhe provas, né? E então, basicamente, a identidade física do juiz ela tem uma grande importância para efetivar as decisões de primeiro grau e também para melhorar essa prestação jurisdicional do trabalho. E então o juiz de primeiro grau vai ser aquele que vai decidir, e é aquele que tem que se empoderar de todo o corpo processual, de todo o ato processual, do início ao fim do processo, para perceber as expressões, perceber a essência das partes nas audiências, para que ele tenha a sua compreensão. Porque também tem uma outra tradicional fala que nós visualizamos dentro dos processos, que é que quem ganha não é aquele que tem razão, mas aquele que tem a melhor prova. A justiça do trabalho, basicamente, com essa identidade física do juiz, ela tenta quebrar um pouco isso. Porque entre empresa e empregado, provavelmente é a empresa que vai ter a melhor prova. Porque ela que concentra os documentos, é ela que elabora os documentos. O empregado somente assina, e ele tem que assinar. Então, óbvio que ele pode se negar, enfim, mas a gente sabe que a hierarquia dentro da empresa é muito forte. Se o empregado eventualmente se nega a assinar um acordo ou alguma coisa assim, provavelmente ele corre risco de perder o emprego dele, o que faz, inevitavelmente, que ele tome a decisão por acatar as indicações que a empresa fizer, né? Então, basicamente, a identidade física do juiz, ela visa fazer com que o juiz esteja próximo do início ao fim e perceba o que está de fato ocorrendo, muito embora possa existir provas que afastem os direitos pleiteados pelo empregado. Ainda dentro do princípio da oralidade, nós temos a prevalência da palavra oral sobre a escrita, que eu já estava falando lá no início, né, que a palavra falada, ela prevalece sobre a palavra escrita, e priorizando tudo isso, obviamente, dentro das audiências, né. E tudo isso também em razão das partes que estarão presentes na audiência poderem falar por si só. E isso não é nenhum demérito ao advogado que representa, mas o advogado vai traduzir em termos técnicos, jurídicos, o direito que o trabalhador trouxe lá no escritório, lá no atendimento onde houve a contratação do serviço jurídico. E muitas vezes o juiz ele quer saber com as palavras do empregado o que aconteceu, o que ele viveu. Porque a parte jurídica ele está saturada, ele sabe, pelo título do capítulo que tu traz, ele já sabe qual é o artigo que tu está se baseando e qual é o direito que tu está pleiteando e qual é a indenização que tu está pleiteando em relação a isso. Então, a prevalência da palavra oral também tem esse condão, né, de possibilitar que as partes falem e o juiz também faça essa prova real, digamos assim, das alegações técnico-jurídicas do advogado, comparando com o que está comparando com a fala oral, né, com a palavra oral das partes dentro da audiência. Ainda dentro do princípio da oralidade, nós temos a concentração dos atos processuais,
que os atos do procedimento eles devem desenvolver num único momento, numa chamada audiência única, ou única, e podendo, inclusive, existir uma instrução probatória dentro dela. Isso está garantido lá no artigo 849 da CLT. Não são em todos os casos, mas existe essa possibilidade, né? Para quem lembra da primeira aula, eu falei de que existe a audiência bipartida e a una, né? Então, sendo a audiência a una, todos os atos processuais eles vão estar sendo concentrados somente numa audiência. Então, é uma audiência, até a título de curiosidade, né? A audiência una, ela é uma audiência que, mesmo existindo acordo e uma grande possibilidade de efetivamente de acordo, precisa levar as testemunhas. Então, é bastante estranho, né? Porque tu pode ter conversado com o advogado da outra parte, ter encaminhado tudo para um grande acordo, mas se tu não leva as testemunhas e na hora de fechar os valores vocês não fecham e não estão com as testemunhas, vocês perdem a oportunidade. Então, é um ponto bem interessante de se atentar. Ainda dentro do princípio da oralidade, e fechando agora, nós temos o princípio da imediatidade, que ele se entende como a necessidade da realização dos atos instrutórios dever ser pelo juiz. Ou seja, ele converge muito com a identidade física do juiz, né, que é outra característica inserida dentro do princípio da oralidade. Então, para que o juiz, e eu já reiterei isso, mas para que o juiz tenha um melhor convencimento dos fatos, a expressão dentro do princípio da oralidade que trata sobre a imediatidade, ele especifica exatamente sobre o convencimento do juiz por estar à frente de todos os atos processuais. E, ao final, dentro do princípio da oralidade, nós temos a irrecorribilidade. Essa característica, ela tem, dentro do princípio da oralidade, ela tem como objetivo imprimir, obviamente, maior celeridade ao processo e prestigiar a autoridade do juiz na condução do processo. Quando a gente fala em prestigiar a autoridade do juiz, basicamente é proporcionar para ele um poder para que ele possa tomar conta do processo, digamos assim. Até a gente já vai falar mais tarde, um pouco mais tarde sobre isso, sobre essa autonomia do juiz do trabalho. O juiz da União, né, não é um juiz estadual, e realmente o poder do juiz do trabalho, ele diverge bastante dos demais juízes. E ele realmente tem um poder muito maior, e como exemplo clássico é a impossibilidade de recorrer a decisões interlocutórias. Isso não significa, em tese, um cerceamento de defesa, porque as decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que são tomadas no meio do processo, elas poderão ser recorridas e questionadas no recurso realizado da decisão definitiva. Então, lá na sentença, a gente vai poder recorrer a respeito disso, mas não no meio do processo. Isso vai possibilitar maior celeridade. Vocês podem perceber que parece que, às vezes, a gente está falando da mesma coisa, porque a gente fala em palavra verbal da oralidade, a gente fala de celeridade, simplicidade. Os princípios do processo do trabalho, eles não são complexos, eles só têm várias terminologias diferentes, mas todos eles são bastante são compreensíveis, né, para não atrasar aqui a compreensão. Eles são muito de fácil compreensão, porque eles giram todos sobre um mesmo aspecto, né? Talvez seja essa falta de procedimento. Não, existe um procedimento que é mais simples, né? Mas como a nossa formação base ela é dentro do direito civil e ela é mais explorada, o direito civil e processo civil dentro da faculdade, é natural. Eu vi vocês já mencionando ali que não tem uma grande familiaridade com o direito do trabalho ou do processo do trabalho, mas é porque realmente ela cria um instituto à parte que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E essa diferenciação é que nos causa estranheza e nos afasta do instituto do processo de trabalho. Mas ele, na prática, ele é bem fácil de trabalhar. Nós temos, então, o sétimo princípio, como sendo o princípio da majoração dos poderes do juiz do trabalho na direção do processo. O que significa o princípio da majoração? Obviamente que o juiz ele deve ter uma postura imparcial, equilibrada dentro do processo, só que mesmo dessa perspectiva que é geral, postura imparcial, equilibrada,
o juiz ele precisa, dentro da justiça do trabalho, ter uma posição mais ativa. E é nesse ponto que eu chego para vocês. Princípio da majoração dos poderes. O que significa? Significa o que eu estava dizendo antes. O juiz do trabalho ele se difere dos demais juízes. Por exemplo, enquanto a gente tem diversas discussões no processo comum, onde o juiz ele diligencia em busca de provas para ter a sua própria compreensão, isso é afastado, não é permitido. Né? O juiz ele precisa analisar os fatos com as provas e documentos trazidos pelas partes. Já na justiça do trabalho, não. O juiz do trabalho ele pode analisar os documentos que foram trazidos pelo autor e réu, mas ele também poderá diligenciar livremente em busca de documentos ou informações que para ele sejam importantes para a sua compreensão, para o seu juízo de valor. Então, por exemplo, eu posso ser um autor de uma ação, eu entro com uma ação contra uma empresa, a empresa junta documentos, e lá estão os meus documentos contra os documentos da empresa. O juiz pode olhar e dizer o seguinte, tá meio estranho isso aqui. Eu vou oficiar a Receita Federal para buscar a declaração do imposto de renda do autor e do réu e relação de bens imóveis na cidade. Um exemplo. Porque, por exemplo, daqui a pouco a empresa está alegando que não tem bens, e daí vai lá o juiz e diligencia em busca dos bens que estão no nome dos sócios, por exemplo. Isso é algo que o juiz, dentro da Justiça do Trabalho, pode fazer. Está assegurado pelo artigo 765 da CLT, e ele pode fazer isso ex officio, pode fazer conforme a compreensão dele, para que ele alcance um entendimento melhor do fato e possa julgar o caso de acordo com a realidade fática. Nós temos como oitavo princípio, já se encaminhando para o final, o princípio da subsidiariedade, que basicamente, dentro da fase de conhecimento, lá no artigo 769 da CLT, o direito processual comum ele é a fonte do direito processual do trabalho. E na fase de execução existe um outro artigo, o 889 da CLT, que dele vai determinar já os casos omissos, onde o processo de trabalho deverá ser aplicado, sendo a lei de execução fiscal. E depois, posteriormente, por último, o processo civil, o Código de Processo Civil. Então, ele já traz um passo a passo, na ausência ou na necessidade de uma interpretação além do que está na CLT, a gente já vai ter condições de avançar para a lei de execução fiscal e para o Código de Processo Civil, que ele acaba convergindo também com o processo do trabalho. Por último, e talvez seja o princípio mais atual do processo do trabalho, e falo mais atual porque, por exemplo, eu não encontrei, eu tinha mostrado para vocês, né, eu tenho aqui a 16ª edição do Maurício Chiaro, Manual do Processo do Trabalho. Eu tenho um desses da 7ª edição. Eu não sei exatamente em qual edição foi inserido, mas na 7ª certamente não tem. Então, é um princípio bastante atual, que se visualiza que o processo de trabalho ele tem que ter uma visualização de função social. Daí, na minha opinião, ele se vincula muito com aquele primeiro, lá que a gente fala do acesso, né? Que a gente fala do protecionismo temperado ao trabalhador. Por que eu falo isso para vocês? Porque a função social do processo de trabalho, na minha opinião, parece bem simples, bem objetiva, clara e correta. O processo do trabalho ele precisa ter um condão de auxiliar o empregado, basicamente. Porque, tradicionalmente, não é o empregado que causa um dano ao empregador, e sim o contrário, por incrível que pareça, mas é a grande verdade. E falo para vocês sem juízo de valor, eu represento tanto empresas, aqui no escritório tem tanto empresas quanto empregados representados, mas, dependendo do caso, a gente visualiza, é muito difícil visualizar que o empregado venha prejudicar efetivamente a empresa. No momento que o empregado ele deixa de cumprir a sua função dentro da empresa, passa a prejudicar ela, ele é demitido e ponto. Né? O que mais acontece é direitos trabalhistas serem cerceados por empresas que, por desconhecimento ou por ganância, optam em não pagar. Então, é uma porcentagem a mais do salário que a pessoa deve ganhar por insalubridade, por exemplo, e daí isso a empresa deveria pagar lá 30% a mais, isso representa efetivamente R$500 a mais no salário, ele tem 10 salários, 10 empregados, são R$5.000 por mês, ele resolve economizar esses R$5.000 por mês e fazer um financiamento numa casa na praia. Tem empresário que faz isso. Então, a função social do processo de trabalho, basicamente, ela busca evitar que essas circunstâncias, essas coisas ocorram para
para proporcionar uma justiça mais justa e que atenda o seu objetivo, né? Dentro do princípio da função social, eu trago para vocês pode ser considerado um subprincípio ou uma característica bem pontual do princípio da função social do processo do trabalho, que é a normatização coletiva. O que é a normatização coletiva? Significa que o juiz do trabalho, ele pode construir normas aplicáveis no âmbito das categorias profissionais ou econômicas envolvendo um determinado conflito. O que isso significa? Significa que, conforme o juiz julga tem a sua compreensão do fato dentro do processo, ele vai poder tomar uma decisão meio que contramajoritária. Não existe uma normativa a respeito daquilo, não existe uma lei, não existe um decreto, mas ele acha por bem que aquilo deveria ser daquela maneira e ele faz. Isso pode acontecer dentro do processo de trabalho. Daí tu pode pensar, mas não é possível que isso seja permitido, isso é muito temeroso, né? A gente vai deixar o juiz, então, totalmente à vontade para fazer o que bem entender. Bem, lógico que a gente trata disso sobre a perspectiva de uma pessoa, de um funcionário público imbuído de suas responsabilidades e que tome decisões em prol de uma categoria profissional ou de uma categoria econômica, ou seja, as pessoas que ganham até R$1.000, ou até um salário mínimo, ou as pessoas que trabalham com transporte de carga, e ele tem aquela compreensão de que não, os trabalhadores que trabalham com transporte de carga, eles precisam estar assistidos sobre tal aspecto. Isso pode não estar normatizado em nenhuma lei. Então, essa normatização coletiva que está inserida dentro da Justiça do Trabalho traz uma liberdade, um poder para o juiz muito grande. E desde a criação, isso sim, é um aspecto dentro da função social do processo, mas a normatização é algo que existe desde a origem da Justiça do Trabalho. E desde a sua origem existe divergência sobre isso. E daí esse é o ponto talvez mais a se pensar, né? O que vocês acham? É a minha pergunta final, inclusive, para a aula. O que vocês acham a respeito disso? Então, vou resumir para vocês. Existe o princípio da função social do trabalho, existe uma característica do princípio da função social do processo de trabalho, que é a normatização coletiva. Isso significa que o juiz ele pode tomar decisões criando normas aplicáveis no âmbito do processo de trabalho e que atendam especificadamente uma categoria profissional, uma categoria econômica, e que tenha envolvimento ao conflito que ele está julgando naquele processo, tá? A gente chama isso de poder normativo da Justiça do Trabalho. Normativo porque vem de norma, porque ele normatiza, ele cria um instituto, tá? Basicamente, eu tenho aqui algumas pontuações positivas e negativas para trazer para vocês. Por que isso é interessante? É interessante porque pode melhorar o acesso à justiça do trabalho, ele pode garantir a efetividade dos direitos trabalhistas de uma determinada categoria que não tem lei que o assiste. Ele pode também trazer uma garantia de equilíbrio na solução do conflito, inclusive quando a categoria é fraca. E quando eu trago categoria fraca, e no resumo também está escrito exatamente assim, fraca sob o aspecto do poder político, inclusive. A gente pode analisar, por exemplo, uma categoria profissional que não tem um sindicato atuante, não tem nada que possa, nenhum trabalho político, não tem poder aquisitivo e que necessita de alguém por eles, e não tem ninguém por eles. Então, nesse ponto é bem interessante, se vocês forem pensar. E também a redução da litigiosidade, e a consequente pacificação social, ou seja, seria sobre a perspectiva de que, fazendo isso, o juiz ele já cria um parâmetro jurisprudencial dentro do seu contexto de trabalho, dentro da sua comarca, e tenta pacificar já, porque a empresa que tem trabalha com que tem funcionários dentro daquela categoria, ele já sabe que ele vai precisar seguir aquilo daquela maneira, sob pena de incorrer em novas irregularidades e novas condenações a respeito disso. Tá, beleza, é legal sobre esse aspecto. Mas existem também os aspectos negativos. E o que são os aspectos negativos? Seria, por exemplo, a interferência indevida do Poder Judiciário na atividade legislativa. Por que isso? O que é a atividade legislativa? É a que vai legislar, vai decidir normas aplicáveis no Brasil inteiro.
Se o Poder Judiciário, na pessoa do juiz do trabalho, pode fazer isso, a gente pode estar conflitando as atribuições que cada poder tem. O Poder Legislativo, ele tem um poder diferente do Poder Judiciário. Então, como uma pessoa vinculada ao Poder Judiciário poderá atuar como o Poder Legislativo atua. É como se a gente permitisse que, eventualmente, algum deputado federal pudesse julgar algum determinado caso, e o julgamento é do Poder Judiciário. Então, isso realmente é um argumento bastante válido sobre o aspecto negativo. Temos também um aspecto que daí eu acho um pouco dúbio, mas é o que a doutrina traz sobre a morosidade da justiça trabalhista. Ele traz o aspecto de que isso poderia causar uma morosidade. Na minha opinião, não. Eu acho que a morosidade seria do contrário. Eu acho que, muito embora seja temeroso permitir que o juiz ele tome essas decisões arbitrárias, ele tem esse intuito justamente o contrário. Mas a doutrina visualiza como havendo uma morosidade ao judiciário, essa autonomia. Eu não sei se essa morosidade ela pode estar vinculada, por exemplo, ao recurso. É possível que sim. Digamos, é uma decisão que não há normativa jurídica, obviamente vai ser recorrida, vai demorar todo o tempo do recurso. Pode ser sobre esse aspecto. Falta de efetividade da sentença normativa, pois muitas vezes divorciada da realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sentença, muitas vezes, ela pode realmente não ter uma base jurídica concreta, e isso ser fator para que a sentença seja recorrida, né? Então, e a sentença sendo recorrida ainda do TST, pode ser que aquela sentença não se efetive e todo um trabalho de primeiro grau se perca. Então, sobre esse aspecto, realmente não é muito bom. E também sobre, que daí é o mais delicado de se falar, né, que seria o despreparo técnico dos juízes em conhecer efetivamente o conflito coletivo e a realidade daquela categoria. Então, isso realmente não tem como a gente não falar, porque o juiz ele pode compreender como está a situação no contexto dele, sobre o locus dele, né, de uma pessoa que trabalha no fórum, enfim, e ele pode estar visualizando vários casos que chegam até a Justiça do Trabalho sobre uma determinada categoria, ele toma uma decisão. Mas será que aquela decisão realmente merece uma abrangência regional, local, ou até nacional? Isso criaria, digamos, jurisprudências locais aplicáveis somente em regiões? Não sei, mas realmente me parece o mais interessante de todos é que realmente não tem como a gente enxergar na pessoa de um juiz, que é imbuída do julgamento, na criação de normas técnicas, né? O juiz, na verdade, ele tem que ser brilhante e competente na sua função de julgar os fatos a partir das normas. Eu acho que se a gente atribui a ele a criação das normas para que julgue a partir delas, cria realmente um caso bastante temeroso e preocupante, né? Muito embora muitas vezes a gente saiba que isso venha para beneficiar o próprio empregado, né? Bem, pessoal, então, basicamente seria isso a nossa aula de hoje. Como atividade, eu vou reiterar isso nas mensagens, tá? Mas hoje eu vou atribuir para vocês uma atividade. O prazo para lançamento dessa atividade vai ser a próxima aula. Então, vocês vão ter até a próxima aula para colocar isso lá no Moodle. Eu vou liberar um espaço específico para que vocês respondam. O que vocês acham em relação ao este último princípio? É o princípio da função social do processo do trabalho sobre a normatização coletiva ou o poder normativo da justiça do trabalho, que é essa discricionariedade que o juiz possui de tomar decisões, de criar normas aplicáveis no âmbito da justiça do trabalho, beneficiando determinadas categorias e atividades econômicas, tá? Essa pergunta eu já vou adiantar para você sobre a nossa metodologia de aplicação das atividades avaliativas. Vocês vão poder conferir isso já certinho no plano de ensino, tá? Eu modifiquei um pouco aquilo que eu havia comentado na primeira aula, e eu vou atribuir uma nota por bimestre sobre as participações em aula. As participações em aula não significa que vocês tenham a obrigatoriedade de assistir ela ao vivo, mas têm a obrigatoriedade de fazer as atividades que serão indicadas. Daí, ao final, eu vou apresentar para vocês quais foram as atividades que foram feitas e as que não foram feitas, para chegar no valor da nota, tá? Então, se forem... eu
eu vou fazer a divisão da quantidade de atividades que eu vou lançar ao longo do bimestre. Então, considerem essa como sendo a primeira atividade. Ela não vai ter uma avaliação sobre estar certa ou não, mas sim será levada em consideração por ter sido feita. Então, eu só peço a opinião de vocês sobre esse ponto, sobre o que vocês acham dessa discricionariedade do juiz de tomar as decisões que ele bem entender na criação de normas, inclusive, para que possa fazer os seus julgamentos dentro do processo do trabalho. Bem, pessoal, fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei aguardando contato para conversarmos, tá bem? Uma boa semana para vocês e nos falamos. Até mais.